Feliz Dia das Mães a todos, todas as mães e a todos que tiveram que se fazer mães devido às incontingências da vida. Eu quero convidá-los, por gentileza, a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, Velho Testamento, logo após ao livro de Isaías. E quero que você olhe comigo rapidamente dois capítulos, o capítulo 18 e o capítulo 19. Nós não vamos lê-los na íntegra, porque seria uma leitura relativamente longa, e este não é o nosso objetivo. Eu creio que a palavra de Deus, ela se torna contemporânea, ela se torna aplicável em qualquer cultura, em qualquer época, porque a palavra de Deus é eterna. Jeremias, capítulo 18. No capítulo 18, vamos ler a partir do verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá falarei contigo, ou te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, tanto a roda inferior como a roda superior, na horizontal. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, este tornou a fazê-lo novamente, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Amém? Verso 19. Assim disse o Senhor: vai agora não à casa do oleiro, mas vai a um supermercado e compra uma botija já pronta de oleiro, e leva contigo algumas autoridades do povo, autoridades civis e religiosas. Leva contigo até a porta do oleiro, um pouquinho mais além, num terreno chamado de Vale do filho de Imom, ou Inom. Verso 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade de Jerusalém, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Jeremias está falando de dois momentos. Na verdade, eu quero chamar de dois ambientes. O capítulo 18, ele nos fala de um ambiente, de um momento, caracterizado principalmente pela relação viva, dinâmica, do artesão, do oleiro com o barro. Esse primeiro momento, ou esse primeiro ambiente,
ele é caracterizado por uma possibilidade. E eu quero falar sobre essa possibilidade que está contida no capítulo 18 de Jeremias, que eu chamo desse primeiro ambiente. Essa possibilidade, ela está no verso 4, verso que nós lemos, mas eu quero chamar a sua atenção para que olhemos mais uma vez. Deus diz a Jeremias: eu quero que você vá. Isso, Jeremias está em Jerusalém. Uma das 12 portas dos muros de Jerusalém chamava-se Porta do Oleiro. Logo que se passava por aquela porta, hoje ela está fechada. Eu tive a oportunidade de fazer a volta no muro da cidade antiga, que fica bem no centro da cidade nova de Jerusalém. Quando se vai a Israel, você desembarca em Tel Aviv. E você viaja então a Jerusalém. E a gente pensa que vai chegar em Jerusalém e a gente vai encontrar aqueles muros antigos. Não, a gente encontra uma metrópole. A gente encontra uma Jerusalém nova. E aí no centro de Jerusalém, ao redor do muro antigo de Jerusalém, é que fica a zona urbana de Jerusalém. Então você pode fazer a volta do muro e tentar encontrar onde eram as portas antigas, as 12 portas dos muros de Jerusalém. E uma delas chamava-se Porta do Oleiro. Por quê? Porque logo que se saía de dentro da cidade para fora, entrava-se nesse vale de Enom, onde os cacos, onde os restos, eles eram colocados. Então Deus fala com Jeremias, com o profeta Jeremias, e diz: desce à casa do oleiro. A casa do oleiro ficava próxima à porta do oleiro. E lá eu falarei contigo. Jeremias desce e ele fica observando. Quando ele chega, ele vê o artesão no desempenho do seu ofício. O texto nos fala de uma máquina que era feita de 2 pedras. E elas eram na posição horizontal. Uma pedra embaixo, provavelmente havia uma correia. O artesão impulsionava aquela pedra que movia a pedra superior, onde ficava o barro. E ele então ia moldando o barro com as mãos. Jeremias estava olhando e de repente ele estava nessa dinâmica, nessa relação viva, e ele percebe que o vaso que estava quase pronto quebrou-se. E nesse momento Deus fala com Jeremias. E é o que está no verso 4. Deus fala com ele porque Deus diz: observe, o vaso ele se quebrou, e por estar na mão do oleiro, ele poderá ser refeito. Ainda que se quebre, como diz no verso 4, ele poderá ser refeito. E é dessa possibilidade que eu quero lhes falar. Da possibilidade de, estando nós nas mãos do oleiro, ainda que nós venhamos a nos quebrar, existirá sempre a possibilidade de Deus restaurar a nossa vida, restaurar a nossa fé, restaurar a nossa saúde, restaurar o nosso casamento. Haverá sempre essa possibilidade, porque esse primeiro momento, esse primeiro capítulo, ele fala desse ambiente que é caracterizado por essa possibilidade. Essa possibilidade de que esse ambiente onde o barro cai, mas há esperança para ele.
onde o que se cai não fica para sempre caído, Deus levanta. Esse ambiente onde a tragédia não tem lugar e onde Deus transforma a tragédia no melhor dele para as nossas vidas. Esse é um lugar caracterizado por essa dinâmica, por essa relação viva entre o oleiro e o barro. E é dessa relação, é desse lugar que surge essa possibilidade. Então esse primeiro momento do capítulo 18 de Jeremias está falando para nós desse momento, desse ambiente que é caracterizado por essa possibilidade. Mas Jeremias também nos fala, ou melhor dizendo, Deus nos fala, através do profeta Jeremias, no capítulo 19, que existe um outro momento. Um momento em que o vaso, ele já não está mais nas mãos do oleiro. Ele está na prateleira do mercado. Ele é um souvenir. Ele é algo que está pronto. Ele está pronto. Só que esse vaso, se cair, ele vai se quebrar. Só que não haverá conserto para ele. Foi por isso que Deus pediu para Jeremias comprar um vaso pronto, que estava na prateleira, convidar as autoridades civis religiosas a irem à porta da cidade, quebrar o vaso. E Deus usa a metáfora do oleiro e a metáfora do vaso pronto da prateleira do mercado para nos ensinar lições espirituais. E eu quero falar sobre elas. Quero me deter principalmente na possibilidade do capítulo 18, porque o capítulo 19, ele também fala de uma impossibilidade. O capítulo 18 fala de uma possibilidade. Qual seria ela? Em vindo se quebrar o vaso, por estar nas mãos do oleiro, ele poderá ser refeito. Mas no capítulo 19 nos fala de uma impossibilidade. A impossibilidade desse vaso ser refeito. Agora, existe uma coisa em comum, tanto no primeiro ambiente quanto no segundo, tanto no capítulo 18 quanto no capítulo 19. A fragilidade do barro. Como se Deus dissesse para nós que é impossível passar pela vida sem que, num determinado momento, ou em inúmeros momentos, nós venhamos a nos quebrar, ou sermos quebrados por alguém. Porque o que caracteriza o barro, principalmente, é que ele é frágil. Então, tanto no capítulo 18, quanto no capítulo 19, há essa coisa em comum, da fragilidade do barro. Como se Deus estivesse dizendo para nós, viver é estar na possibilidade de cair e se quebrar, do relacionamento não dar certo, de nos decepcionarmos por nossas expectativas serem frustradas. Você é frágil, eu sou frágil. A nossa estrutura é frágil. Isso Deus está falando conosco. A questão é, onde nós estaremos quando nós cairmos? Quando nos quebrarmos ou quando formos quebrados? Será que nós estaremos naquele primeiro lugar, naquele ambiente caracterizado pela presença do oleiro e pela possibilidade de sermos refeitos?
Ou será que nós estaremos no segundo ambiente do capítulo 19, onde não há como nós sermos refeitos? Não há recuperação, por mais que tentemos. Em que ambiente você quer estar? Como é que a gente chega a esse ambiente no qual as possibilidades são infinitas? Como é que a gente chega nesse ambiente? Esse ambiente é um lugar físico? Não. A primeira coisa que o capítulo 18 diz para nós é que é possível a gente estar na casa do oleiro e não estar nas mãos dele. Se você lembrar do que lemos e olhar novamente na sua Bíblia, nem todos os vasos que estavam na casa do oleiro estavam sobre a pedra. Estavam sendo manipulados pelo oleiro. Uma coisa é estar exposto à pregação do Evangelho. Uma coisa é nós assistirmos mensagens pelo YouTube. É nós lermos a Bíblia. É nós estarmos na casa do oleiro, frequentarmos uma igreja evangélica. Outra coisa bem diferente é nós estarmos nas mãos do oleiro. Mas como se chega às mãos do oleiro? Não há como se chegar às mãos do oleiro pela própria força. Só o oleiro pode nos levar à sua roda. E não esqueçam que a roda que é tocada pelo oleiro, cuja velocidade é imposta por ele, representa a roda da nossa vida. Deus sabe com que frequência Ele vai rodar a nossa vida, porque tudo está sob o seu poder. Ele é o oleiro por excelência. Não foi por acaso que Deus manda Jeremias à casa do oleiro. É porque Ele quer falar conosco. Não se chega à pedra do oleiro, não se chega às mãos do oleiro pelas próprias forças. Só o próprio oleiro pode nos levar à sua roda. E quem é que chega? Só chega quem está afetado pela graça de Deus. E o que significa estar afetado pela graça de Deus? A graça de Deus deflagra em nós, em qualquer pessoa, no afetado, na afetada, um processo que eu vou chamar hoje à noite. Vou tentar fazer um aporte, uma contribuição, meio que da agricultura. Só está afetado pela graça de Deus em quem se inicia um processo de umidificação. O processo de umidificação é o processo que gera uma matéria-prima chamada de humus. Quem é que já ouviu falar sobre isso? Humus é uma matéria-prima orgânica favorável à fertilização. E eu quero destacar, de todos os fatores envolvidos no processo da umificação, 2 fatores externos. O primeiro deles é a temperatura. É preciso haver uma determinada temperatura. O segundo fator externo, para que deflagre-se um processo de umificação, é a umidade. Quem está afetado pela graça de Deus, está nesse processo, não percebe que está nesse processo, mas era vaso
moldar, é preciso que fiquemos flexíveis. Então, as pessoas, qualquer que sejam elas, estejam elas dentro de igrejas evangélicas ou não, quando são escolhidas por Deus e quando são afetadas pela graça de Deus, nelas deflagra-se, inicia-se esse processo de unificação. E como é que isso acontece? Deus aumenta a nossa temperatura. Ou seja, essa temperatura significa as circunstâncias sobre as quais nós não temos nenhum domínio, que fogem ao nosso controle. Nós vivemos da ilusão de que controlamos alguma coisa, mas na verdade, nós não controlamos os batimentos do nosso coração, não controlamos o nosso intestino, nós não temos o controle. Mas o que Deus faz? Deus altera a temperatura e Deus começa a derramar água, a água do Espírito Santo naquele barro duro. Porque Deus sabe que se Ele quiser humus, se Ele quiser uma matéria-prima capaz de ser trabalhada, favorável à fertilização, Ele precisa então alterar a temperatura e Ele precisa liberar o Espírito dele para agir nas nossas vidas. Quando Jesus Cristo disse: quem tem sede, venha a mim e beba, Jesus estava falando de pessoas que já estavam nesse processo de umificação e que Deus havia alterado a temperatura, e essas pessoas estavam com uma sede que elas não tinham, era a sede da água da vida. Por isso que Jesus Cristo diz no Evangelho: se você tem sede de Deus, é porque você está no processo de unificação, e é porque você é bem-aventurado. Bem-aventurado os que têm sede, porque eles estão no processo de unificação. Eles estão em processo. Deus está alterando a temperatura, Deus está mexendo nas suas circunstâncias. Deus está levando você para o capítulo 18 de Jeremias. Só chega a roda do oleiro quem o oleiro traz. O oleiro não leva barro seco. O oleiro, ele leva barro flexível, maleável, transformável. Ele quer um humus. E quando se está na pedra do oleiro, Deus alterando a nossa vida, Deus derramando do seu poder e fazendo com que o seu Espírito trabalhe na nossa vida, na maioria das vezes sem o percebermos, nasce em nós um estado de espírito que nasce do humus. Humus, como já disse, é a matéria-prima favorável ao trabalho de Deus. É de onde nasce a humildade. A palavra humildade, ela vem da mesma palavra de onde vem humus. No latim, humildade significa humilis, que vem da raiz de onde surge a palavra humus. Ou seja, quando se está na roda do oleiro, pela ação do próprio oleiro, não é mérito seu, não é mérito meu, ninguém possui mérito de estar na pedra do oleiro, só Ele pode nos levar para lá. Eu não sei se você está na pedra do oleiro, porque se você está na pedra do oleiro, é porque você está em processo.
Deus está mexendo na temperatura da sua vida e Deus está derramando água viva do Espírito sobre a sua vida. Só que isso vai gerar em você o humus, essa matéria-prima que é trabalhável por Deus. Essa matéria-prima, ela chama-se humildade. E não é por acaso que a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Por quê? Porque Deus só consegue trabalhar em quem se torna maleável, flexível. E por que isso? Porque Deus não nos estupra. Deus precisa da nossa anuência. Deus precisa da nossa aceitação, do nosso querer. E eu me torno uma pessoa humilde quando eu me torno humus. E o que caracteriza uma pessoa humilde? É uma pessoa que reconhece, em primeiro lugar, que o oleiro tem o poder de refazer qualquer coisa. Se o barro cair, há esperança para ele. Se a tragédia acontecer, ela não durará para sempre. E Deus transformará a sua tragédia no melhor dele para a sua vida. Porque Ele é o oleiro. Ele tem o poder do ainda. Agindo Ele, quem o impedirá? Daí a importância de você ser levado à roda do oleiro, de você se tornar humus, se tornar matéria-prima favorável à transformação. Daí você ser ou estar uma pessoa humilde, que é uma pessoa, primeiro, que reconhece o poder do oleiro. Segundo, ela se percebe, se reconhece e se confessa miserável. Porque só foi parar na roda do oleiro por sua graça, por sua misericórdia. E a palavra misericórdia, ela é uma palavra que vem do latim, é uma palavra composta. Misericórdia é quando a nossa miséria toca as cordas do coração de Deus. Misericórdia, córdia, cardia, cardia é coração. Misericórdia, a miséria humana que toca o coração de Deus. Misericórdia, a humildade produzida por Deus, ela faz com que nós reconheçamos não só a sua soberania, o seu poder, mas que nós também venhamos a nos reconhecer que nós não somos nada, somos pecadores, estávamos destituídos da sua glória, da sua presença. Estávamos mortos espiritualmente, como muitos aqui estão mortos espiritualmente. Não foi por acaso que Jesus Cristo disse: deixem os mortos sepultar os seus próprios mortos, referindo-se a dois tipos de morte: a morte biológica, orgânica, mas a morte espiritual. É bem possível estar vivo biologicamente, o coração batendo e respirando, e estar morto ao mesmo tempo espiritualmente, no sentido de ter os sentidos espirituais embotados, ao ponto de eu não conseguir crer na existência de um Deus, de eu confundi-lo com a religião institucionalizada, de eu ser produto do ambiente onde nasci, da minha família, produto do ambiente de uma universidade, produto de um ambiente da cultura de uma nação. Mas quando Deus resolve te levar para a pedra, não há cultura, não há ambiente que impeça que você o reconheça e que você se reconheça pecador, pecadora.
Como se chega nesse lugar onde as possibilidades são várias? Primeiro, não se chega, se é levado. E quando a gente chega a estar, é porque a gente está em processo. Deus está regulando e Deus está derramando água. Deus está gerando em mim um humus, uma matéria-prima possível de ser trabalhada. E eu me torno então, não em sentido de ser, mas de estar humilde para reconhecer isso. E estando humilde, eu me entrego. Eu me entrego. Eu baixo as minhas resistências. Na psicanálise, quando a gente está trabalhando no consultório, e quando a gente vê algumas pessoas se atrasando para chegar, ligando dizendo que não pôde ir, a gente aprendeu que isso são comportamentos evitativos. Inconscientemente o ser humano não quer uma coisa e parece que tudo dá errado. Na verdade, o inconsciente está trabalhando para que a pessoa realize o desejo dela. Quando a gente está humilde, a gente se entrega. A exemplo de Maria, por exemplo, mãe de Jesus, que quando visitada por Gabriel e quando avisada de que seria mãe do Salvador, ela sem questionar disse: eis-me aqui, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Tu és o oleiro e eu sou barro. Você se entrega. Você não se entrega ao fanatismo, porque pessoas que se entregam ao fanatismo, elas não são conduzidas pelo oleiro. Mas você também não se entrega ao formalismo. Você se entrega ao oleiro, a Deus. Você se entrega. E é uma entrega que ela vai gerar uma obediência. Uma obediência a Ele. Uma obediência apesar da dor da poda, da dor da maleabilidade, da dor de alguma perda. Mas se entrega. Se entrega de uma forma voluntária, distinguindo Jesus das religiões, espiritismo, evangélicos, católicos, distinguindo uma coisa da outra. Se entrega a Jesus. E essa entrega, ela resulta numa obediência não cega. Obediência cega, ela é requerida pelos tiranos, não por Deus. Uma obediência consciente. Uma obediência àquilo que conduz à vida. Aquilo que conduz à edificação, à construção. Porque se alguém, em nome de Deus, pede para você abandonar sua família, esse pedido não vem de Deus. Deus, ele não pede para destruir, ele pede para construir. E a gente se entrega, a gente obedece, e a gente está nesse lugar de possibilidades. Esse lugar onde Deus pode agir, onde podemos ser curados, podemos ser libertos, onde podemos chorar por algum tempo, mas veremos a nossa família sendo reestruturada. Veremos Deus trabalhando na vida dos nossos filhos, ainda que eles não percebam. Porque nós estamos na roda do oleiro. Nós estamos em processo de umificação. Deus regulando a temperatura e Deus derramando água viva. E esse processo continua até a hora da nossa morte física,
ou até o dia, se estivermos vivos, quando Jesus voltar. Esse processo ele é capitaneado pelo Espírito Santo, que vai trabalhando na nossa vida. E nós estamos na roda, e a roda da vida vai girando. Hoje, as pessoas que não estão nessa roda, que não estão em processo, as pessoas que estão mortas espiritualmente, elas não conseguem entender isso, mas a roda da vida continua girando. Deus é que determina como essa roda vai girar para a vida de cada um pessoalmente. E eu quero ler com vocês, para poder concluir, que esse processo nos leva a querer mudar. Mudar para quê? Para sermos evangélicos? Não, essa não é a mudança que Deus quer. Porque se formos obrigados a mudar, e você mudar por obrigação, na verdade você não mudou, você foi mudado. E toda pessoa que é mudada, ela volta a ser o que era, porque nunca deixou de ser o que ela sempre foi. Por isso que esse agir de Deus em nós, ele deflagra em nós o desejo de querer mudar. Mudar para melhor. Mudar para construir. Apesar do sofrimento, apesar da dor, da presença da dor e do sofrimento. A gente busca uma mudança. E é por isso que Deus pergunta, e que Deus faz a aplicação no capítulo 18, verso 6. A aplicação da metáfora do oleiro. O que é que Deus pergunta a Jeremias? No verso 6. O que é que Deus pergunta? Acaso não posso fazer com vocês o que esse oleiro está fazendo com o barro? A resposta é sim, o Senhor pode, mas ao mesmo tempo, o Senhor só fará se o Senhor nos levar a esta roda, porque nós não conseguimos chegar a esta roda pelas forças. Quantas pessoas já se assentaram nos bancos e cadeiras de igrejas evangélicas? Quantas pessoas foram batizadas nas águas conforme o Evangelho de Jesus e não estão mais em processo, não estão na roda, não sofreram um processo de transformação? Porque a gente pode estar na casa do oleiro e não estar na roda do oleiro. Você pode estar aqui batendo palma, com uma Bíblia debaixo do braço. Você pode ser batizado e batizada, mas não está acontecendo na sua vida. Sua temperatura ela não está sendo regulada por Deus, e Deus não está derramando água viva na sua vida. De dentro de você, como disse Jesus, não jorra esta água viva. Você não tem desejo de conhecer a Deus. Você não tem fome pela palavra. O máximo que a religião pode produzir no ser humano é o fanatismo, que leva à acusação, que leva ao apontar o dedo. Não gera vida, não gera humus, não gera matéria-prima maleável, flexível, não gera humildade, não gera o reconhecimento, a convicção de que Deus está vivo e é poderoso, não gera a convicção de que eu sou miserável e de que todas as minhas certezas não passam de ilusões que me ajudam a dar conta da realidade, para que eu mesmo não me descompense como ser humano e venha surtar. Então é por isso que eu preciso da cachaça, que eu preciso da cocaína, que eu preciso da maconha, que eu preciso dos narcóticos. É para isso, para que eu não me descompense e não surte, e não deflagre para uma psicose, para uma alucinação, para um delírio.
Deus te leva para a pedra, Ele te põe em processo. Ele começa a regular a tua vida. Ele começa a derramar água viva na tua vida. E você passa a ter sede porque Deus regula a temperatura. Quanto mais Deus regula a temperatura, mais sede você tem. E você não entende porque você não sabe o que está acontecendo, mas o oleiro te levou para a pedra. O oleiro te levou para a pedra porque quer transformar você num humus, numa matéria-prima passiva de produzir, de fertilizar, de se deixar transformar, de se deixar tocar. Isso vai gerar em você a entrega, vai gerar uma obediência, não uma serviência, mas uma obediência nascida no querer seu. Isso vai trazer mudança para a sua vida, vai trazer mudança para as suas relações, vai trazer mudança para a sua família. Aí Deus faz a pergunta: será que eu não posso fazer com vocês o que esse oleiro fez com o barro? Eu quero que você veja a resposta de Israel historicamente naquela época. Verso 12 do capítulo 18. Historicamente naquela época. Achou aí? Verso 12. Vamos ler o verso 11. Fala agora aos homens de Judá: eis que estou forjando mal contra vós, um plano contra vós. Convertei-vos, pois, a mim. Versículo 12, mas eles dizem: nós não queremos isso, nós andaremos segundo os nossos projetos. E andar segundo os próprios projetos, desconsiderando a vontade explícita do oleiro. É evidenciado que está no verso 15. Meu povo se esquece de mim, e meu povo começa a queimar incenso a ídolos. Eles não quiseram a roda. Deus proporcionou-lhes a oportunidade de irem para a roda, mas eles recusaram. Eles acabaram aonde? Em que ambiente eles acabaram? No ambiente do capítulo 18 ou do 19? No capítulo 19. Eles se fixaram. Eles não quiseram mudar. Eles não se deixaram transformar. Estavam expostos à mesma mensagem que todos estavam expostos, mas a reação deles foi diferente. Foi diferente. E quebrou-se. O casamento foi destruído. A família foi destruída. A saúde foi destruída. E não há como refazer. Porque eles estão no capítulo 19. Eles não estão no capítulo 18. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: qual será a escolha da sua vida? A roda do oleiro ou a prateleira do mercado? A roda do oleiro ou a prateleira do mercado? Eu gostaria que você ficasse em pé.